Bom dia e um feliz sábado, querido amigo, querida amiga. Sejam muito bem-vindos à Igreja Virtual de Miami. Vamos louvar, adorar, engrandecer o nome do nosso Senhor. Não sei se é a sua primeira vez aqui, não sei se é a sua segunda vez aqui, não sei se você é membro da igreja ou visita, mas você é muito bem-vindo. Queremos que você participe conosco de tudo que formos fazer, junto com a sua família na sua casa. E Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus e Pai maravilhoso, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos dá de ainda nos reunirmos para louvar o Teu santo e poderoso nome, mesmo virtualmente. Abençoe a mim aqui na minha casa, abençoe essas pessoas que estão assistindo da casa delas, que o Senhor possa aceitar o nosso louvor, que vai ser coletivo e vai acontecer nesse momento, que Seu Santo Espírito possa nos tocar, que nós possamos terminar esse culto virtual diferente e melhores da maneira que nós começamos. Nos inspire, nos guarde e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia e bom sábado a todos os irmãos da Igreja de Miami. É sempre muito bom estar com vocês. E agora, principalmente daqui da nossa casa em Washington, nós podemos estar juntinhos com vocês e louvar a Deus junto com a Igreja de Miami. O nosso coração sempre está aí e é um prazer imenso para nós nos unirmos a vocês. Eu gostaria de dividir esse verso aqui de Romanos, capítulo 3, verso 23. É um verso muito conhecido, diz assim: todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Esse verso tem a ver com o hino que nós vamos cantar agora, que fala que Deus é santo. E na verdade, só Deus é santo. Todos nós somos pecadores, como disse o verso. Nenhum de nós merece a glória, a presença, a magnitude de Deus, ou qualquer coisa que a presença dele pode nos trazer. Ele nos faz santos. Todos nós somos pedaços de pó, pecadores. Tu és santo. Louve conosco. Tu és santo, Tu és santo, tu és forte, Tu és forte, tu és digno Tu és digno de meu louvor. de meu louvor. Vou seguir-te, Vou seguir-te, vou ouvir-te, vou ouvir-te, vou amar-te vou amar-te em meu viver. em meu viver.
Deus de coração. Ele merece muito mais do que nós podemos dar para Ele. Vamos cantar, mesmo estando nos nossos lares, louvar ao nosso Criador. Nesse momento continuaremos o nosso louvor e adoração, desta vez mostrando nossa fidelidade ao Senhor. É fácil você participar da sua casa. Você tem como ajudar a Igreja de Miami com suas ofertas e devolver os seus dízimos a Deus. Entre no site www.adventistgiving.org e busque a igreja Miami Central Brazilian Church. E lá você pode se cadastrar, lá você pode entrar como visita e lá você pode devolver os seus dízimos e ofertas e seguir esse momento de louvor e adoração. Deus te abençoe. De manhã bem cedo, a farinha e a água já se encontram. Elas crescem com o fermento e são colocadas no forno para serem transformadas no calor. O aroma se espalha pelo ar como um convite irresistível a delícias de dar água na boca. Uma a uma as pessoas chegam para comprar, socializar e rir. Todos os dias pessoas de todas as idades e de diferentes etnias fazem fila nesta padaria à espera de poder saborear o delicioso pão. Fazer pão exige tempo e paciência. Misturar os ingredientes exige mãos amorosas para amassá-los até que a massa esteja pronta para crescer. O mesmo é em relação às pessoas. É preciso tempo e paciência para cultivar a confiança e a amizade, para assim aquecer suas vidas e convidá-las a seguir Jesus. No Centro Urbano de Influência da Missão Global em Trapezata, Bulgária, é oferecido aos visitantes mais do que comida. Aqui as pessoas encontram espaço para interagir e participar de uma variedade de cursos e atividades. Ao fazerem novos amigos, os visitantes são convidados a se tornarem eles próprios voluntários. Assim eles podem retribuir e também ajudar outros. Dimitur é um voluntário frequente que encontrou um propósito em Trapezata, ensinando matemática. Tem boas pessoas aqui. E eu desenvolvi boas relações com pessoas diferentes. Então, quero oferecer o melhor de mim aos outros. Sinto um desejo intenso de aprender mais sobre Deus e a Bíblia. Também quero ajudar os outros, se eu puder. Eu não sou professor, eu sou engenheiro, mas aqui eu ajudo as crianças com matemática. Dimitur viaja 10 quilômetros todos os dias para ir à padaria. Às vezes, ele vai até a pé. Ele começou como cliente, depois se tornou voluntário e hoje é batizado na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Assim como Dimitur, muitas pessoas encontram o pão da vida nessa padaria. Os proprietários viram que centros de influência como este podem envolver melhor a comunidade e fazer novas amizades. Deus nos deu esse lugar para as pessoas se sentirem em seus lares. Foi por isso que abrimos uma padaria, pois tem o cheirinho de casa. Na Bulgária, as pessoas comem muito pão. Foi assim que Cristo agiu. Ele era próximo das pessoas, ele oferecia o pão da vida, ele curava e cuidava delas. E nós queremos fazer o mesmo. Os líderes de Trapezata convidam você a orar por este grupo crescente de novos fiéis. Ore por esse centro urbano de influência e por muitos outros ao redor do mundo que buscam formas criativas de apresentar Jesus. E obrigado por apoiar os centros urbanos de influência da Missão Global. Bom dia, bom sábado a todo mundo. Nós estamos aqui mais uma vez para apresentar o nosso jardim de oração. Aunque seja virtual, a gente sabe que onde tiver um ou dois reunidos no nome de Deus, ali ele estará também. Eu tenho um salmo muito conhecido de todo mundo, que eu gostaria que a gente praticasse esse salmo. O salmo é o Salmo 23, que diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pasto, guia-me mansamente às águas tranquilas. No verso 4 ele diz: Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. É muito bonito a gente ler essas coisas, mas na hora de praticar, será que a gente está tendo a nossa fé em Deus? Eu convido a cada um de vocês que façam o seu pedido de oração. Chame a sua família, se reúnam,
Nós temos muito agradecimento também, mas os pedidos agora serão apresentados a Deus. Se você puder se ajoelhar ou confortavelmente, vamos abaixar as frontes e vamos fazer uma oração. Querido bom Pai que está no céu, nós queremos te agradecer por mais um sábado que chegou. Cada um está aí santificando o seu nome na sua casa. Que o Senhor possa abençoar a cada casa, a cada pedido de oração e também os agradecimentos. Queremos agradecer também pelos dízimos e as nossas ofertas. E agora a palavra que o pastor vai apresentar para o seu povo. Seja conosco mais um dia, mais uma semana. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom sábado, Igreja de Miami. Que bom estar com você aqui depois de louvarmos, participarmos desse culto e agora vamos ouvir a palavra de Deus. Vamos ler, estudar junto o que Deus tem para dizer para a gente nesse último segredo, que é a série que começamos. Hoje é a última. Se você perdeu algum dos temas, você pode ir no nosso Face, no nosso YouTube e assistir, tá legal? Sempre no começo a gente conta uma história. Eu conto uma história. É a história do Moisés. Aquele cara que ficou em casa, chegou sem documento porque tinha sido roubado e fez estudos bíblicos, queria se batizar, minha família estava em casa, então ele foi dormir na igreja para tomar conta do som, dos equipamentos. Só que na hora de preencher a ficha batismal, ele, ao invés de assinar Moisés, ele começou a escrever Fran e parou. Aí a Cris ficou desconfiada, falou para eu ir lá olhar ele na igreja, ver se ele não ia roubar tudo, e eu cheguei agora na igreja então para ver o que estava acontecendo. Estava tudo muito escuro e eu olhei pela janela de fora. Tinha uma veneziana assim, eu virei e espiei para ver o que ele estava fazendo. Ele estava se arrumando para dormir no primeiro banco da igreja. Eu falei, Moisés, vem aqui para fora que eu quero conversar com você. Eu não ia conversar com ele dentro da igreja, né? Vai que ele ficasse nervoso ou sei lá. Foi para fora, a gente sentou na calçada, embaixo de uma luminária e eu perguntei, Moisés, a casa caiu. Quem é você? Pode dizer, conta tudo. Quem é você? E ele falou, você quer saber? Quero. Então, eu vou te contar. Ele falou, eu era uma pessoa de bem. Eu era uma pessoa que tinha tudo. Tinha uma casa, uma família linda, tudo certinho. Só que o meu sócio me passou para trás. Fui roubado, perdi a esposa, perdi minha casa, os bens, perdi tudo que eu tinha. Estou lascado na vida, é isso que eu estou. É isso que eu estou aqui. Eu não tenho nada para te esconder. O inimigo fica me colocando pensamento ruim na cabeça, então eu fico doente. E é isso. Essa é a minha realidade. Só que eu tenho estudado a Bíblia, eu aceitei a Jesus, eu quero me batizar e se eu estiver mentindo, ele falou, que esse pecado caia sobre a minha cabeça. Porque o teu papel como pastor é me batizar. E eu aceitei a Jesus, eu quero seguir a Bíblia e eu quero ser batizado. Eu falei, então, o que você faria nessa situação? Recomendei o batismo dele. E ele foi batizado, não por mim, pelo meu pai, que estava lá fazendo uma conferência lá na nossa cidade, e ele foi e batizou. Meu pai é o pastor jubilado, foi e fez. Na época ele não era, agora ele já é. Ele fez o batismo, então, do Moisés. Certo? Aqui termina a primeira parte da história. Ele chegou no dia seguinte, depois do batismo, na semana seguinte, falou assim, olha, eu quero ir para Rondonópolis. Por quê? Porque lá tem mais trabalho, aqui tá difícil, cidade pequena e tal, só que eu queria pedir para você aquele edredom, o edredom que vocês ganharam como presente de casamento, eu quero levar para mim. Aí a gente falou, não, pode levar, Moisés. Quando eu estava em casa, no ano seguinte, isso já tinha se passado vários meses, eu estava em casa, era uma sexta-feira, lavando o carro, chegou na minha casa o Lorisvaldo, que trabalhava com a gente, ele era obreiro bíblico, lá no Mato Grosso. Ele chegou e falou assim, pastor, você ficou sabendo do Moisés? Eu falei, não, sabendo o quê? O Moisés apareceu na televisão. E ele vai aparecer na televisão de novo. Vocês sabem o que o Moisés estava fazendo na televisão? Vou contar daqui a pouco para vocês, tá bom? Fica aí, ouve o sermão, assiste o sermão, presta atenção, tá?
e você vai saber a continuação da nossa história. Agora é a hora do quarto segredo de Paulo. Já vimos o segredo de Paulo em Filipenses, em Efésios. Hoje nós vamos ver em Coríntios. Qual o segredo de Paulo no livro de Coríntios? 1 Coríntios, capítulo 15. Paulo é misterioso, né? Cheio de segredos e tal, sabedoria, ciência, são as linguagens que ele usa. Em algumas versões diz segredo, em outras diz mistério. O segredo que ele apresenta agora, em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, é este. Escutem bem este segredo. Escutem bem este segredo. Estou lendo na Bíblia na linguagem de hoje, tá? Nem todos vamos morrer, mas num instante todos nós vamos ser transformados, num abrir e fechar de olhos. Quando tocar a última trombeta, ela vai tocar. Os mortos ressuscitarão como seres imortais e todos nós seremos transformados. Olha que segredo maravilhoso. Olha que segredo maravilhoso. Nem todos vamos morrer, seremos transformados. Jesus vai voltar, vai tocar a trombeta e os mortos ressuscitarão. Essa é a mensagem de Deus. Esse é o quarto segredo de Paulo. Nessa crise que nós estamos passando, infelizmente, centenas, milhares de pessoas já morreram no mundo. E algumas dessas pessoas são amigos nossos, são irmãos nossos. E alguns estão tristes, estão chorando, estão sentindo falta já desses amados que morreram, que pereceram. Muita gente... Olha, eu vivo aqui em Nova York. Aqui em Nova York eu trabalho na conferência de Nova York e trabalho na Flórida também. Cuido da igreja da Flórida. Na igreja, só adventistas desta conferência aqui em Nova York, 25 pessoas já faleceram até hoje, enquanto estou pregando esse sermão. 25 pessoas. Então o nosso coração fica triste. A gente quer ver, a gente quer rever as pessoas que nós amamos. O segredo de Jesus que você pode enviar para alguém que você conhece, que está sofrendo, é: se a pessoa morreu, vai ressuscitar. Dizem que para tudo tem solução nessa vida, menos para a morte. Pronto, agora quebrou o ditado, porque agora até para a morte Deus já deu uma solução. E se você está com Cristo, o que acontece? A Bíblia diz que você pode ficar feliz até. Felizes são os que morrem no Senhor. Essa mensagem é uma mensagem de esperança. Agora, Paulo continua falando. Ele diz assim, olha, continuando o capítulo, se você está em 1 Coríntios capítulo 15, olha só, vamos para o último versículo, diz assim, porque ele vem argumentando agora a respeito de como é a morte, sobre que tipo de corpo que a gente vai ressuscitar, como que é esse corpo transformado, então ele argumenta em cima disso daí. Aí ele diz assim no verso 58, 1 Coríntios 15, 58, portanto, meus queridos irmãos, ou seja, já que vamos ressuscitar, já que Jesus ressuscitou, e assim nós também vamos ressuscitar, então, portanto, continuem fortes e firmes. Não desanime. Fica forte, fica firme. Estejam sempre ocupados no trabalho do Senhor. Olha o conselho de Paulo. Jesus vai ressuscitar. Então, você que está vivo, fique ocupado no trabalho do Senhor, pois vocês sabem que tudo o que fazem no serviço do Senhor sempre tem proveito. Está aqui a mensagem. Tem gente que, morreu alguém que eu amava, agora eu vou ficar em depressão. É normal ficar triste, até em depressão, alguns dias, semanas, até 3, 4 meses passou isso. É tocar a vida, mas como? O que eu vou fazer? Se envolva no trabalho do Senhor, fazer alguma coisa boa, servir a Deus, entende? Nessa crise que nós estamos passando, quem está acompanhando a gente durante a semana, está vendo esse trabalho que a gente faz com a Shower Van, que a gente vai na cidade, em Manhattan, e leva para os homeless tomarem banho, e a gente deixa a van lá,
e vai para o Central Park, caminha um pouco, exercita, para manter a saúde também, mantendo sempre a distância das pessoas, né? Num desses dias, quando a gente estava voltando para o carro, a gente não tem contato com ninguém, mas voltando para o carro, uma senhora vindo pela calçada, o carro dela estava na frente do meu carro. Ela, do nada, começou a conversar com a gente. Ela chegou e falou assim, eu acabei de enterrar o meu marido. A gente até tomou um choque, assim, porque era uma senhora muito distinta, muito fina, bem arrumada, ali no Central Park, no Upstate, ali para o lado onde são aquelas casas, Upstate não, a Upside, né? O lado de cima de Manhattan, Uptown, que eles chamam, Uptown, é isso aí. Então era uma mulher distinta, um carro Mercedes que ela estava ali abrindo e tal. Geralmente pessoa assim não começa a puxar papo com gente na rua, né? Mas ela começou a conversar. Eu percebi que ela estava aflita. Eu e a Cristiane estávamos ali e ela estava aflita. E ela começou a falar da morte do esposo. E eu já comecei a pensar, como que eu aqui posso dar um testemunho? Como que eu aqui posso cumprir esse verso bíblico? Esses dois versos aqui vieram na minha mente. Eu tenho que fazer um serviço para o Senhor aqui e falar para essa senhora desse segredo, do segredo de Paulo, que os mortos vão ressuscitar. Só que ao mesmo tempo, eu não posso chegar assim do nada e falar assim, os mortos vão ressuscitar. Eu tentei de todo jeito ir puxando o assunto com ela. Eu perguntei assim, e agora? Qual é a sua esperança? Você tem esperança de rever o seu esposo? Ela falou, não. A minha vida foi muito boa, tal, mas eu não tenho esperança nenhuma. Eu não acredito em nada. Olha só, existe nesse mundo muita gente que não tem esperança. Acha que morreu, acabou. Ou alguns têm até crenças piores, acham que a pessoa pode estar no inferno e sofrendo, já vai ficar o resto da vida. Enfim, a mensagem de Deus para você e para mim é que quem morreu em Cristo vai ressuscitar. E isso é algo que tem que trazer alegria ao nosso coração. Aí eu não consegui fechar com ela o assunto, entrar no assunto com ela com medo de espantá-la. Ela, então tá bom, tá, tchau, entrou no carro e foi embora. E eu falei, não, mas não dá, eu tenho que falar alguma coisa com ela. Aí eu peguei, entrei no carro também e fui atrás. Aí a Cris, você está seguindo ela? Eu falei, eu acho que sim, porque eu tinha que virar para a direita e ela virou para a esquerda, eu virei para a esquerda atrás dela. Ela parou no sinaleiro, eu parei do lado dela. Eu falei, Cris, escreve rapidinho o nosso telefone e dá para ela. E ela escreveu o nosso telefone e deu para ela um papelzinho. Ela falou, ai, que legal, agora vocês são meus amigos. Aí eu falei assim, manda uma foto, porque ela estava procurando a foto do esposo para mandar para a gente. Ela queria mostrar a foto do marido. Mas o celular dela estava quebrado e ela não pôde mostrar a foto do marido. Daí a gente falou, manda uma foto do seu marido quando o seu celular estiver consertado. Ela ficou feliz, pegou o nosso telefone e está esperando. Não sei, foi esses dias. Talvez a hora que o celular consertar, ela vai mandar para a gente. Não sei. Mas a nossa missão, minha missão aqui, e a sua missão aí, é estar envolvido no trabalho do Senhor. Olha só o que Paulo fala ainda em Efésios. Efésios capítulo 2. Por quê? Veja, aqui está falando da ressurreição do corpo. A pessoa morreu. A ressurreição literal que a gente conhece, ressurreição física. Mas, em Efésios capítulo 2, a partir do verso 1, Efésios é um livro lindíssimo, ele vem dando vários conselhos para a gente. Começa dizendo assim, Efésios 2, vamos aqui, deixa eu ver o que eu vou ler com vocês. Eu vou ler a partir do verso 4. Verso 5. Por isso, quando estávamos espiritualmente mortos, por causa da nossa desobediência, ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Então, olha aqui. Agora está falando de uma outra morte, da morte espiritual. E aqui está dizendo que se nós estamos em união com Cristo, ele nos traz da morte espiritual para a vida. Gente, várias pessoas com essa crise toda estão numa escuridão, estão perdidos, não sabem o que fazer. Entende? Estão como se estivessem mortos, espiritualmente, emocionalmente, a família está toda destroçada.
A mensagem da Bíblia aqui para você é a seguinte: se você está morto, mesmo que seja espiritualmente, emocionalmente, o que quer que seja, ou até fisicamente, é lógico que daí você não vai estar me ouvindo, né? Mas emocionalmente ou espiritualmente, a Bíblia diz que Jesus pode, Ele quer ressuscitar você, Ele quer ressuscitar os seus sonhos, as suas alegrias, Ele quer ressuscitar os seus planos, o seu casamento, o seu trabalho, seu relacionamento com seus filhos, com sua família, a alegria interior de você mesmo, entende? Ele quer fazer isso. E se você ler aqui em Efésios 2, continuando esse verso, diz assim: é pela graça de Deus que vocês são salvos. Efésios 2, verso 5. É pela graça de Deus que vocês são salvos. Deus nos ressuscitou juntamente com Cristo Jesus e nos fez reinar com Cristo no mundo celestial. E aí continua argumentando sobre a salvação que é pela graça. A gente não merece ser ressuscitado. A gente não merece uma nova chance. A gente não merece uma nova vida. Mas Jesus nos dá de graça essa nova vida. Ele nos ressuscita fisicamente, 1 Coríntios 15, nos ressuscita espiritualmente e emocionalmente em Efésios capítulo 2, desde do verso 1 aqui. Agora, para quê? Ou melhor, deixa eu mudar um pouquinho a pergunta. Jesus nos ressuscita por quê? Porque Ele quer nos salvar, Ele quer levar a gente para o céu. É pela graça que nós somos salvos. Agora, para que Jesus nos ressuscita? Para quê? E aí está no verso, leia comigo, Efésios 2, agora o verso 10. Porque foi Deus quem nos fez, e sendo unidos com Cristo Jesus, nos criou para fazermos o bem, que Ele já havia preparado para todos nós. Olha só, Jesus nos ressuscita para nós fazermos o bem, para as boas obras. Nós não somos salvos pelas boas obras. Nós somos salvos para as boas obras. Nós não somos salvos porque nós fazemos coisas boas. É o que diz o verso 8 e o verso 9 aqui. Que a salvação não é pelas obras, para ninguém ficar se gloriando. A salvação é de graça. Deus nos dá a salvação. Mas Ele nos dá a salvação para nós fazermos boas obras. Porque Deus tem um plano, um propósito para a sua vida. Então você não pode viver uma vida de morto, uma vida de decepcionado, uma vida de deprimido. Levanta a cabeça, porque Jesus quer ressuscitar você. Olha a palavrinha que diz aqui, ó. Olha o que ele diz aqui, ó. Porque Deus quem nos fez e sendo unidos com Cristo. Se você estiver unido com Cristo, com Jesus, você vai fazer boas obras. Entende? É isso. É isso que Deus espera de você, é isso que Deus quer de você. E se você ler o final do capítulo de Efésios, é cheio de conselhos. Portanto, já que você tem uma nova vida, que você foi ressuscitado, não minta, não roube, não mata, para de ser sem vergonha, de olhar para a mulher dos outros, de ficar olhando coisas que não deve na internet, para ficar olhando para de ficar olhando para o marido das outras também. Entende? Para de falar palavrão. Está tudo aqui, Efésios 4, Efésios 5. Marido, ame a esposa, mulher, respeite o marido, filhos, obedeçam aos pais, empregados, trabalhem diligentemente. Vários conselhos. Governantes, políticos, parem de roubar. Todos os conselhos estão aqui. São conselhos para pessoas que saíram da morte para a vida. E se você está, então, nessa crise agora na sua casa, não sei se vocês já perceberam, os vídeos estão mudando já um pouco, né? Os vídeos hoje em dia não são mais assim, como que eu vou suportar essa crise? Já está diferente, o vídeo está assim, os vídeos são assim agora. Como que você vai sair dessa crise? Você vai sair melhor? Você está lendo, se aprofundando, aproveitando para fazer cursos online, saindo uma pessoa ressuscitada, viva, para a luz? Ou você, nessa crise, só está assim, se fechando, coitado de mim, não consigo nada, sou sofredor, tudo dá errado para mim. Entende? O momento agora é de brilhar, ressuscitar com Jesus e ser uma pessoa diferente. Deixa eu contar para vocês a história de uma pessoa que se transformou numa pessoa diferente, especial.
foi no meu primeiro distrito oficial. Na verdade, um dos meus primeiros batismos que eu fiz. A hora que eu estava batizando aquela senhora, eu me assustei. Eu fui batizar aquela senhora e eu olhei para ela, os olhos dela estavam tipo vazados, ela era cega. Aí eu lembrei da história que o Walter, meu amigo, pastor, me contou. Qual era a história daquela mulher? A história daquela mulher é a seguinte. Ela foi casada com um homem e esse homem a aprisionou durante 5 anos na casa dela. Esse homem era mau com ela. Esse homem batia nela, violentava ela. Esse homem tinha ciúme dela. Ele cortou a língua dela, fez outros horrores que eu não vou nem mencionar aqui, e ele pegou agulha e furou os olhos dela. Essa mulher, quando eles casaram, ela já tinha um bebê. Quando se casaram, se juntaram, não sei. E um dia esse bebê estava chorando muito e ela cega agora, tendo que cuidar, tinha que cuidar da casa e de tudo, e estava grávida. Aí ele falou, mulher, cuida, manda esse moleque parar de chorar. E o menino não parava de chorar, e ela fazendo de tudo e não tinha jeito. Daqui a pouco ele falou, então eu vou dar um jeito nesse menino parar de chorar. E ele foi lá e deu um jeito mesmo. Aí ele chegou na cozinha e falou para ela assim, olha, esse não incomoda mais. Ele matou aquela criança e enterrou no quintal de casa. Esse era o marido dela. Um dia, ele falou assim, nós vamos para a feira e você vai comigo. E eles foram para a feira, eles tinham um outro filho, que era maiorzinho, esse outro filho estava junto. Aí chegou no sinaleiro, ele falou, fica aqui e eu já volto. E ela tinha medo, porque ela falava assim, ele falava assim, se você fugir, se você falar alguma coisa, eu te mato, e mato teu filho também. Então, como ele tinha matado um, ela morria de medo. E ela ficou quietinha ali. Só que o tempo começou a passar e ele estava demorando. Aí ela perguntou pro filho, cadê teu pai? Não sei, pai. Mãe, ele foi na feira e não está voltando. Aí ela falou, vamos fugir. E eles viram, ela não viu, né? Mas o menino falou que tinha uma polícia ali, e eles foram, conversaram, e ela foi levada para a delegacia da mulher, e ela contou a história, e ela foi, deram um jeito de transferir, mudar a mulher para casa, para um outro estado onde a família dela morava. E ela fugiu. Acontece que esse homem, quando ele viu que ela tinha fugido, ele começou a ir atrás dela e procurar por essa mulher. Então, essa mulher estava agora no tanque batismal e eu estava ali para fazer o batismo dela. Quando eu fiz o batismo dela, ela falou assim para mim, olha, a primeira coisa que eu vou ver quando eu chegar no céu, quando eu começar a enxergar novamente, é o rosto de Jesus. Eu falei para ela falou, e foi um batismo muito emocionante, esse momento em que imaginar ela poder ver de novo o rosto de Jesus. Isso é uma ressurreição, é sair de uma vida desgraçada, miserável e começar uma vida nova. Eu tenho certeza, quer dizer, eu não posso dizer que tenho certeza, porque vai saber quem que está ouvindo esse vídeo, para onde, que lugar desse planeta que esse vídeo vai, mas poucas pessoas nesse planeta viveram uma vida miserável como foi a dessa mulher. E se Deus transformou a vida dessa mulher, fez ela ressuscitar, sair da morte, Deus pode fazer isso com você também. Eu falei para você que eu ia continuar a história do Moisés. O Moisés apareceu na televisão. Sabe onde que o Moisés apareceu na televisão? Ele apareceu no programa do Ratinho. E quando o Lorisvaldo chegou em casa para mim, falou assim, pastor, o Moisés está na televisão e no programa do Ratinho, vai passar de novo semana que vem. E eu fui então para a casa de um pessoal lá que tinha televisão e eu fui assistir e o Ratinho estava falando do Moisés, só que o Moisés não estava lá. Sabe quem que estava lá no programa do Ratinho? Era a Edileuza, essa mulher que eu estava
batizando. Ela estava lá com os olhos cega, sem poder enxergar, e o ratinho contando a história dela para o Brasil inteiro, e o Brasil inteiro assistindo, se condoendo com a história dela, e o ratinho falou: agora eu desafio todas as autoridades desse Brasil para encontrar esse homem miserável. E não é que eles encontraram, levou mais ou menos uma semana ou 15 dias, agora não lembro direito, e encontraram. O nome dele era Francisco. O mesmo Francisco que eles encontraram, o marido da Edileuza, era o nosso Moisés, aquele homem que tinha ficado na nossa casa durante 15 dias, dormindo ali em casa. Às vezes eu saía para trabalhar, fazer visita, para fazer o trabalho pastoral, ele ficava sozinho com a minha esposa em casa. E ele ficava ali capinando alguma coisa, mas ele não mexeu em nada. Tudo que ele levou da nossa casa, ele pediu. Não tocou em nada nosso e nem na nossa vida. Sabe por quê? Porque na casa do Filho de Deus, o inimigo não mexe. O anjo do Senhor, ele se acampa ao redor daquelas pessoas que temem a Deus. E o anjo de Deus protege seus filhos. E da mesma forma, Deus vai proteger você. Deus já tem protegido você. E se de alguma maneira você tem percebido algumas provações, fica firme, porque Deus cuida de você. Aquele homem, ele realmente não era um ladrão, como ele dizia. Eu não sou ladrão, ele não era um ladrão, ele era um assassino. Ele procurando a Edileuza, ele começou a namorar uma outra moça, ali perto de onde a gente morava. E ele começou a namorar essa moça e foi para a fazenda dela, junto com ela. A família não queria esse namoro. Quando ele ficou sabendo que a família não queria, ele matou a moça e matou toda a família, 7 pessoas daquela família. Eles começaram a pesquisar e descobriram que ele já tinha matado mais de 40 pessoas. E ele foi preso. Esse homem, esse bandido, ficou na nossa casa. A Edileuza, ela foi para o Ratinho Livre, que era o programa do Ratinho na Record naquela época, porque ela tinha chance de consertar os seus olhos, de que alguém visse o caso dela e pudesse fazer uma cirurgia, ou patrocinar uma cirurgia, e ela pudesse ter a visão novamente. Só que foi impossível, não tinha nenhum tipo de cirurgia que resolvesse o problema dela. Só que esse caso causou uma repercussão tão grande no Brasil, que o Ratinho Livre, que era o programa da Record, chegou a 36 pontos, 37 pontos, enquanto a Globo ficou com 10 pontos. Eles mudaram o horário do Jornal Nacional, o horário da novela, para competir com a Record, só por causa dessa situação, dessa história. Até que chegou o momento em que o Ratinho chamou, ele tinha um cacetete assim, né? Que ele batia na mesa e falou assim: eu quero ver agora o ministro Iris Rezende encontrar esse homem. Ele era o ministro da Segurança lá na época no Brasil, e essa reportagem passou na revista Veja, na Folha de São Paulo, e foi notícia no Brasil inteiro. E depois que ele desafiou o ministro, foram atrás e encontraram realmente o Moisés, que na verdade era o Francisco. Agora, você tem ideia de como que a Edileuza reagiu com tudo isso? Quando eles encontraram Moisés, qual foi a reação dela? Eu fiz uma entrevista com a Edileuza. Quer saber como ela reagiu? Assista comigo. Eu estou aqui com a Edileuza, então, que vocês sabem que sofreu muitas barbaridades, mas apesar de tudo que o Francisco fez para ela, eu quero fazer uma pergunta para ela. Edileuza, você tem ódio ou raiva do Francisco, apesar de tudo? Não, eu não tenho raiva nem ódio, nem tenho rancor também, né? Peço que Deus liberte ele, que Deus dê uma salvação para ele. Edileuza, você, por todo esse tempo, por tudo que você passou, hoje, como é que está a sua vida? Você tem paz em Deus, você confia em Deus ou não?
Eu tenho paz com Deus, confio bastante em Deus, porque foi Deus que me livrou de todos esses sofrimentos que eu passei, né? Não cheguei a morrer, acho que eu não cheguei a morrer pela misericórdia de Deus. E por tudo que eu passei, e estou aqui hoje vivo, junto com meus filhos, com a minha mãe, com a minha família, acho que foi proteção de Deus. E qual que é o seu maior desejo? O meu maior desejo é que ele seja salvo, que ele conversa, seja salvo, né? E que eu também, que um dia Deus também possa fazer uma obra na minha vida, né? Que eu possa ter uma condição melhor de cuidar dos meus filhos, né? E poder ensinar eles melhor a vida. Muito bem, então. E você quer mandar um recado, então, para o pessoal que está assistindo você? Olha, eu falo para todos aqueles que estão me assistindo, aqueles que já sofreu com drama, né? Que já sofreu pelas mãos de alguém, que eles não guardem rancor de Deus, nem no coração. Porque a pior coisa na vida da gente é a gente guardar raiva ou rancor. Saiba perdoar, porque é perdoando que é perdoado. Muito bem, muito obrigado, então. Tá bom? Você pedir que Deus te abençoe, então. Tá joia? Apesar de tudo o que o Francisco fez para Edileuza, você viu o que ela falou? Eu o perdoo. Eu quero que ele tenha uma nova chance. Será que você passou perto do que essa mulher passou? Será que você também não deveria perdoar alguém que já faz anos, meses, dias talvez, que você está brigado? Será que não está na hora de você vir para a luz, ressuscitar uma nova vida? Deus deu uma nova vida para essa mulher. Ele pode, Ele quer dar uma nova vida para você também. Essa é a mensagem que eu quero terminar essa série, O Segredo. Jesus quer te dar uma nova vida, mas para isso, lembre dos outros segredos. É tudo com Jesus, buscando a Jesus, fazendo a vontade de Deus, e Ele vai mudar a sua vida. Ele vai te ajudar a perdoar, a vencer seus pecados e a crescer, a se desenvolver, a realizar seus sonhos espirituais, quando você estiver pregando, envolvido na obra dele. Um dia Jesus vai voltar. Nós sabemos que toda essa crise já faz parte dos sinais que ele disse que iriam acontecer antes da volta dele. E quando ele voltar, ele vai ressuscitar os mortos. Nós vamos rever os nossos queridos. Quem estiver vivo será transformado e você pode fazer parte desse grupo. E eu te convido a fazer parte desse grupo. Eu quero orar por você nesse momento. Você quer fazer parte desse grupo dos salvos, dos renovados? Então feche seus olhos e vamos orar comigo. Senhor bondoso Deus, abençoa a minha igreja. Abençoa a minha família, me abençoa, Senhor. Nós queremos ser ressuscitados por Jesus, ressuscitados fisicamente se viermos a morrer, ressuscitados hoje emocionalmente, espiritualmente. Ajuda-nos a crescermos, salva-nos, Senhor, e que ao recebermos a Tua salvação, possamos praticar boas obras, praticar o bem, sermos pessoas diferentes. Nos ajuda, esteja conosco, dá-nos um sábado abençoado por Ti, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante
comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Aqui encerramos este culto e encerramos a série O Segredo. Foi muito bom estar com você. Que Deus te abençoe.